Vamos lá, tudo bem? Sétimo ano, aqui é a professora Michele. Estou de volta com essa matéria que nós já vimos, né? Revisitando a matéria. Vamos trabalhar aqui, rever o assunto sobre oração sem sujeito e predicação verbal, tá? Caso algum aluno aí ainda tenha dúvida nessa matéria, né? Ou de repente até fez a prova porque ela é referente à AV1, né? Nós já fizemos a AV1, mas alguns alunos demonstraram alguma dificuldade. Não tem problema, a gente volta no assunto, tá? Porque o importante é você sanar as suas dúvidas e entender o conteúdo direitinho, tá bom? Então eu fiz aqui para vocês, tá? Retomando o assunto, oração sem sujeito e predicação verbal. Preste atenção aqui comigo, não é difícil, tá? Mas tem que ter atenção. Então vamos lá, eu vou sair daqui, ok? Preste atenção na matéria, não se preocupe em ter que copiar nada agora, tá bom? Só quero que você preste atenção aqui em tudo que eu vou falar. Preste atenção, olha só. Eu coloquei aqui em cima logo duas orações, tá? Essas duas orações são formadas da seguinte forma. Nevou muito este ano em Nova York. Presta atenção. Havia formigas na casa. E aí, crianças, eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando a gente fala em oração, a oração é formada por sujeito, que é um termo essencial, correto? E é formada pelo predicado, tá? Então, nós temos dois termos essenciais para formar orações. Sujeito, né? Vamos pensar assim, o sujeito realiza as ações, tá? Ou pode também ser aquele sobre quem eu falo, ok? Ele é o sujeito da oração. Se eu digo a professora chegou cedo, quem chegou cedo? A professora. A professora corrigiu a lição. Quem corrigiu a lição? A professora. Então, percebe? O sujeito está relacionado ao verbo, a essa ação aí que ele realiza, tá? Agora, se eu digo assim, a escola amanhã não vai abrir. Peraí, o que não vai abrir amanhã? A escola. Então, qual é o sujeito dessa oração? A escola. Eu estou falando sobre a escola, tá? Então, é isso. Aqui, nessa oração, nevou muito este ano em Nova York. Perceba nessa frase se tem alguém realizando alguma ação, se tem algum sujeito praticando uma ação. Nevou muito este ano em Nova York. Não tem. O que eu encontro aqui é uma ação que indica um fenômeno da natureza, tá? Não é uma ação verbal, é um fenômeno da natureza. Nevar, ok? Olha de baixo. Havia formigas na casa, aqui, ó, essa segunda oração. Verbo impessoal, havia. Por que ele é impessoal? Não tem alguém realizando a ação, não se refere a uma pessoa, não se refere a um sujeito que realize uma ação. Então, ele é um verbo impessoal, ele traz pra gente uma informação. Havia formigas na casa. Então, repara que nessas duas primeiras orações, olha só, nós temos aqui, deixa eu clicar aqui, ó, nevou, que é o fenômeno da natureza, e havia, que é o verbo impessoal. Então, eu tenho aqui oração sem sujeito, ou orações sem sujeito, já que eu estou me referindo às duas orações, tá? Agora, observe aqui embaixo, ó. As formigas entraram na casa de boneca. Gente, eu pego o verbo e faço a pergunta, né? Quem é que entrou na casa de boneca? Ou o que entrou na casa de boneca? As formigas. Então, eu encontrei sujeito? Sim, eu encontrei um sujeito da oração. As formigas estão realizando a ação de entrar. Observe agora de baixo. Alice visitou Nova York e viu a neve. Quem visitou Nova York? Alice. Quem viu a neve? Alice. Então, tem sujeito. Alice. Então, olha só, formigas, as formigas realizando a ação de entrar. E aqui, ó, Alice
realizando a ação de visitar e de ver aqui também, né? Então, nós temos aqui o que, gente? Como sujeito da oração, as formigas na primeira oração e Alice na segunda oração. Entendeu? Pensa aí um pouquinho. Tá? Então, pessoal, o que vocês precisam ter em mente, compreender essa matéria é o seguinte: uma oração sem sujeito, ela é formada apenas pelo predicado, ou seja, tudo isso aqui, ó, havia formigas na casa é o predicado, já que não tem sujeito. Assim como nevou muito este ano em Nova York é o predicado, não tem sujeito, tá? Por isso que a oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado, ok? E articula-se a partir de um verbo impessoal. Havia, que é o verbo haver, e nevar, que é um fenômeno da natureza, tá? Então é isso que você tem que ter em mente. Eu sei que, né, vocês estão iniciando as atividades de análise, tem que ter atenção mesmo, tem que olhar, tem que ler, tem que pensar. Pode confundir um pouquinho, tá? Mas se você pensar que o sujeito pratica a ação, vai ficar mais fácil de você compreender essa parte da matéria, né? Ou ainda, quando eu me refiro, né, eu declaro alguma coisa sobre o sujeito, tá? Ok? Geralmente a ação é uma ação verbal, né? Quando a oração tem sujeito, é uma oração verbal, tá? Diferente da oração sem sujeito, que o predicado vai ser nominal. Por quê? Porque vai ter um verbo de ligação, entendeu? Vai ter um verbo de ligação, tá? Aí, esse verbo de ligação, ele geralmente, né, está ligando o predicativo, não é isso? Ao sujeito. Mas nesse caso aqui, quando a oração for sem sujeito, você vai encontrar um verbo impessoal ou um verbo de ligação, tá? Vamos ver aqui, ó, outros exemplos. Quer ver? Deixa eu botar aqui, ó. Oração sem sujeito é aquela que contém verbos impessoais, como eu falei. Seguintes verbos: o verbo haver, com o sentido de existência ou acontecimento. Então, olha aqui, ó, verbo haver. Olha o exemplo. Há 1 ano não aparece. Imagina aí. Há 1 ano não vejo meu tio. Então, olha só, quanto tempo tem que a gente não vê essa pessoa, ou eu não vejo essa pessoa, né? Ou o narrador aí está se referindo a essa pessoa. Então, repara, verbo haver, tá? O verbo fazer e outros quando indica tempo ou fenômeno da natureza. Ó, faz tempo que isso aconteceu. Faz tempo, ó. Ideia, né? De tempo, tá? Outros verbos que indicam fenômenos da natureza, tipo anoitecer, chover, trovejar, como por exemplo, chove, chove como nunca. Aqui, gente, repara, tem algum sujeito nessa oração? Não. Chove como nunca, tá vendo? Não tem. Tem o quê? Um fenômeno da natureza. Então, se você identificou aqui um fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito, tá? Ok? Aqui, ó. Havia tanto por dizer, houve muita gente elogiando. Há alunos interessados no curso. Observe, é diferente eu falar assim, ó. Os alunos interessados no curso virão fazer a inscrição. Olha só a diferença. Os alunos interessados no curso virão fazer a inscrição. Virão. É uma ação. Esses alunos estão vindo, estão chegando para fazer a sua inscrição. Então, eles estão realizando uma ação. Agora, olha aqui quando eu digo: há alunos interessados no curso. Eu só estou informando, né? Olha aí, que existe,
né, que esses alunos têm interesse, mas até então, nessa oração, eles ainda não realizaram nenhuma ação. Deu para perceber? Vamos lá para de baixo. Ó. Havia muitos pratos saborosos. Imagina aí, você foi num restaurante com sua família e aí de repente ficou indeciso porque tinha tantos pratos saborosos, e aí você chega e fala: ai, havia muitos pratos saborosos lá, eu nem sabia o que comer. Percebeu? Havia muitos pratos saborosos. Você está dando a informação, não tem um sujeito realizando uma ação aí, né? Agora, quando ele diz eu não sabia o que comer, eu, primeira pessoa, aí sim tem um sujeito nessa parte, tá? Olha de baixo, pode haver muita confusão lá. Então, olha só, alguém dando uma informação, ó, não chega lá não, por quê? Pode haver muita confusão lá. Mesma coisa, verbo haver. Outro verbo ali, ó, haverá aulas na quinta-feira? Uma pergunta, né? Haverá aulas na quinta-feira? Mesma coisa, verbo impessoal, tá vendo? Então, se identificou o verbo impessoal, gente, é oração sem sujeito, tá? Olha aqui, os verbos que comumente funcionam como verbos de ligação. Verbo ser, o verbo estar, fazer. O haver eu já falei, né? Verbo impessoal. Então, aqui, ó. Quando indicam esses verbos aqui, quando eles estiverem indicando o tempo ou fenômeno natural. Por exemplo, são 3 horas agora. Olha aí, são. É cedo, ó, verbo ser. Está frio nesta sala, o estar, tá vendo? Faz 1 ano que comecei a trabalhar, faz. Observe que aqui ele não está ligando o predicativo ao sujeito, porque não tem sujeito, né? Então, são verbos que funcionam como verbos de ligação, mas nessas orações aqui, eles estão indicando tempo ou um fenômeno natural, entendeu? Então, eles estão relacionados ao tempo, tá? Não tem um sujeito realizando nada aí, entendeu? Faz 1 ano que eu comecei a trabalhar. Há pessoas à sua frente. A cada dia fazia mais calor. Tá vendo? Tá, gente? Então, olha só. Esses verbos aqui, ó. Ser, o estar, o fazer e o haver são os verbos que indicam as orações sem sujeito, ok? Só há predicado na oração, tá? Somente predicado na oração. Não tem sujeito, por isso oração sem sujeito, ok? Verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, se os verbos são os fenômenos da natureza, também não tem aqui sujeito. Então, eu tenho aí, ó, choveu a tarde toda. Qual é o verbo aí? Choveu. Já amanheceu. Continua trovejando. Olha aí. Continua, verbo de ligação, trovejando, fenômeno da natureza. Está orvalhando. Olha aí. Verbo de ligação e fenômeno da natureza. Chuviscou, fenômeno da natureza. Anoitece cedo, fenômeno da natureza. Percebeu? Então, tem sujeito, pessoal, nessas orações? Não tem sujeito, tá? Só tem aí os fenômenos da natureza, ok? É isso que você tem que entender. Aí aqui, se você tivesse aqui, ó, assinale a única alternativa que possui uma oração sem sujeito. Vamos observar, olha só. Gosto de chuva. Quem é que gosta de chuva? Primeira pessoa, eu. Não tá aparecendo aqui, mas a gente identifica. Esse sujeito aqui está oculto, ok? É um sujeito implícito. Ele tá aí escondidinho, ele tá aí. Só não tá escrito, não tá aparecendo pra gente, né? Gosto de chuva. Eu gosto de chuva.
primeira pessoa. Oração, aqui aliás, aqui eu tenho um sujeito implícito, um sujeito oculto. Agora olha B. Anunciaram o lançamento do novo computador. Gente, olha só. Quem anunciou o lançamento do novo computador? Eles. Terceira pessoa do plural, né? Eles anunciaram. Nós sabemos, nós identificamos quem são essas pessoas? Não. Então, aqui, por ser a terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado, tá? Agora, olha C. Faz muito frio em Londres. Vamos lá, pensa aí. Tem sujeito nessa oração? Verbo fazer. Tá vendo? O que está fazendo? Frio, tempo, né? Fenômeno da natureza. Em que local? Repara, não tem sujeito realizando nenhuma ação. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Ela é oração porque tem verbo, né? Esse verbo fazer, tá? Ela só não tem sujeito. A D. Não se falava sobre outro assunto. Olha só. Não se falava. Percebe? Tem uma ação aí. A gente só não sabe quem. Mas tem o verbo falar. Então aí, gente, a letra C é a que apresenta uma oração sem sujeito. Tá? Identificou aí? Marca aí. Vamos ver aqui a próxima. A oração sem sujeito, ela possui apenas o que, gente? Oração sem sujeito. Se ela não tem sujeito, ela só vai ter o quê? O predicado, correto? São os termos essenciais que formam uma oração. É o sujeito e o predicado. O predicado é tudo aquilo a partir do verbo. Se a oração não tem sujeito, tudo a partir do verbo vai ser o predicado da oração, tá? Geralmente começa pelo verbo havia, pelo fazer, né? Aqueles verbos que a gente viu aí anteriormente. Olha aqui a próxima. Anoitecia silenciosamente. Nesta oração nós temos o que, gente? Anoitecia. O que nós temos aqui? Fenômeno da natureza, certo? Então, o sujeito é simples, a oração é sem sujeito, o sujeito é indeterminado, o sujeito é oculto. A oração é sem sujeito, né, pessoal? Viu? Você identifica aqui, ó, anoitecia, fenômeno da natureza, tá? Muito bem. Bom, aí como eu falei, né? Quando o verbo é um verbo que indica ação, tem um sujeito ali praticando, realizando uma ação, esse predicado ele vai ser verbal, porque ele vai ter como núcleo um verbo ou uma locução verbal, tá? Agora, quando não tem essa ação, aí o predicado vai ser o quê? Nominal. Porque o núcleo dele vai ser justamente o adjetivo, aquilo que o caracteriza, né? Ou o substantivo, ok? Tá? Aí, ó, ele é ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Aí é predicado nominal, tá? Tipo, a menina é bela, eu tenho um predicado nominal. O garoto é inteligente, eu tenho um predicado nominal. Aí eu tenho uma oração com o sujeito e estou falando do predicado nominal, tá? Entendeu? Muito bem. Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Olha só. Os alunos foram informados da situação. Vamos lá. Tem sujeito aqui? Sim, né? Quem é o sujeito? Os alunos, né? Porque se eu fizer a pergunta, ó, quem é que foi informado da situação? Você vai dizer os alunos. Então, o sujeito aqui são os alunos. E o predicado? Foram informados da situação, ok? Tá? Beleza. E aí eu tenho predicado verbal, né, gente? Foram informados, uma ação aqui aconteceu, correto? Agora, olha a segunda frase. O professor parece despreocupado. Tem sujeito? Tem, né? Qual é o sujeito? O
professor, correto? Parece despreocupado. Parece é um verbo de ligação. E despreocupado? Despreocupado é o quê? É o predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Sendo assim, qual é a sequência que a gente identifica? Letra C, ó. A primeira é predicado verbal e a segunda oração, predicado nominal. Tá certo? Entendeu? É isso, tá? Observe a frase e assinale a alternativa correta. Ó, meu avô está tranquilo. Olha só, gente, tem sujeito aqui? Meu avô tem, né? O que está acontecendo com meu avô? Ele está tranquilo. Repara, é um verbo de ligação. E o tranquilo caracteriza, né, o estado aí do avô. Então, qual é aqui a opção que marca, que identifica pra gente essa explicação que eu dei? Está tranquilo é um predicado nominal, onde está é o verbo de ligação e tranquilo é predicativo do sujeito. Olha lá a setinha. E aí? Sim, né? Sim, exatamente. Quem é que está tranquilo? Meu avô. Está é o verbo de ligação. Tá, pessoal? Deu para entender? Então é isso, gente. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, deu para entender, pessoal? Tá? Oração sem sujeito. Você não vai encontrar um sujeito realizando uma ação. Você vai encontrar verbos impessoais, tá? Que não se referem à pessoa praticando ação nenhuma. É como se fosse assim, informações, né? Você sempre vai encontrar, você pode encontrar também os verbos de ligação, ser, estar, fazer, entendeu? Preste atenção na hora de ler a frase e classificar, tá bom? Fenômenos da natureza também indicam que a oração não tem sujeito, tá? Então é isso. Eu tenho certeza que agora você vai compreender melhor essa matéria. Faça os exercícios, pegue as frases que eu sempre trago para vocês, analise cada uma delas, tá bom, gente? E eu vou terminando essa aulinha por aqui. Qualquer coisa você assiste novamente, tá? Fica com Deus, um beijinho, tchau, tchau.